that I go, you will lead me on. I trust in you, God unfailing. Meu Senhor, eu me escondo em ti confio, tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio. Olá, meu nome é Lucas, eu sou um dos pastores da Igreja Palavra Viva e eu quero compartilhar uma palavra de graça e encorajamento com você.
A Bíblia nos diz, em Mateus, capítulo 6, verso 25, o seguinte: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que as roupas? E antes de ir diretamente para a palavra, eu quero te contar uma história da minha vida. Um dia eu estava dirigindo, o dia era chuvoso, a pista estava molhada, a pista estava úmida e ao entrar numa curva, o pneu dianteiro do meu carro estourou. E no que esse pneu estourou, eu fui direto ao muro. Eu bati o carro. O dia se passou, o carro foi consertado, mas o que ficou em mim não foi bom. Ficou em mim um medo de dirigir. A impressão que eu tinha é que cada vez que eu entrasse num carro ou que eu entrasse em uma curva, algo iria acontecer, eu iria bater novamente aquele carro, ou eu iria aquaplanar aquele carro, ou algo ruim ia acontecer. E eu creio que essa história tem muito a ver com a minha vida e com a sua em determinados momentos. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já se feriu? Ou você já se frustrou? Eu me frustrei naquele momento, porque a meta de quem está dirigindo não é bater o carro. E eu bati. O carro foi consertado, mas o que ficou em mim foi um medo de bater novamente. E talvez hoje você está desencorajado, porque você se frustrou ou se feriu e tem medo de, entre aspas, bater o seu carro novamente. Talvez você se frustrou, se feriu no seu relacionamento, talvez você se feriu dentro da sua família, talvez você faliu na sua empresa, ou talvez você foi demitido do emprego que era o emprego dos seus sonhos. E eu vou mais longe, talvez ministerialmente você foi ferido e frustrado por homens. E hoje você tem medo de entrar nesse carro novamente. Hoje você tem medo de se envolver com a sua família, ou em relacionamentos, ou em negócios, ou até mesmo se engajar na sua igreja. Mas eu quero te encorajar, e a Bíblia aqui está nos falando o seguinte: ei, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir. E eu quero falar para você: ei, não se preocupe com o que vai acontecer, apenas vá em frente. Não tenha medo de dirigir um carro de novo, não tenha medo de se envolver na sua igreja novamente, não tenha medo de se envolver com novas amizades, não tenha medo de estar presente na sua família. Deus é responsável por você, assim como Ele foi responsável pela minha vida. E hoje, graças a Deus, eu sou curado disso. E novamente, pode parecer engraçado, mas eu dirijo com segurança. E hoje você pode se envolver com segurança, você pode viver com segurança, porque o próprio Deus, o seu Pai, é responsável pela sua vida. Ele te ama, Ele cuida de você e Ele tem um propósito e um plano perfeito para a sua vida. Apenas continue caminhando e siga em frente. Não tenha medo. Até logo. Tchau, tchau. A sensação é que você perde o chão, você perde referência, você perde segurança, você perde norte, porque ninguém está preparado para perdas. Essa figura de pai é muito interessante, porque o meu pai era uma figura muito forte. A família do meu pai é uma família de italianos. E meu avô, Alberto Sanvida, ele era professor e tinha fazenda. E então eram de 8 irmãos e 3 tias, a tia Salete, a tia Rosa e a tia Geni. E 8 irmãos. Então a avó contava que assim, o meu avô ele emparelhava todos os homens para cortar o cabelo. E aí ia cortando o cabelo dos caras, era ferida e a avó ia cobrindo a cabeça deles. Então vem dessa figura muito forte, né? E o pai foi isso. Mas eu não sei o que deu, que chegou o momento que ele não quis mais a família. Então aí quando ele foi embora, essa figura paterna sumiu dentro de casa. Então eu lembro que no futebol eu tomava as caneladas, a canela ficava roxa, era o pai que ia lá, botava remédio. Na escola vinham os maiores dar um peteleco na orelha e no outro dia o pai queria lá pegar os caras. Quando o pai foi embora eu falei, pô, e agora, como é que fica tudo isso? E aí, quando eu encontrei Jesus, eu encontrei esse Deus. Eu lembro que quando eu encontrei esse Jesus que me ligou a esse Deus Pai, eu disse assim, agora eu encontrei um pai e tu vai se tornar meu pai e minha mãe.
Então eu adotei Deus como minha família. E aí essa questão da figura paterna ter ido embora, ela foi restaurada com esse Deus de amor, esse Pai de amor. Então, quando eu encontrei esse Jesus, eu comecei a viver com ele, era tão engraçado porque eu voltei a falar uma palavra que há muitos anos eu não falava, Pai. Aí quando eu ia orar, eu falava Pai. Pô, isso aí para mim era o maior presente, voltar a falar Pai de novo. Pai, 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 Pai. Então, eu falava Paizinho. Eu poucas vezes, no início da minha conversão, eu chamava Deus de Deus ou Deus de Senhor. Eu lembro que os irmãos da igreja falavam assim, porque o Senhor, e eu falava Pai. Porque, sabe, restaurou essa coisa paterna dentro do meu coração. Então eu me sinto filho, completamente filho. E o que é mais legal é poder falar para as pessoas que não têm pai, é que existe um pai. E é um Deus restaurador, um pai de amor, um Deus de graça e misericórdia. Esse pai me tornou filho, e sendo filho, todo pai dá presente, ele me deu um chamado, ser pastor, apacentar corações. E a minha maior missão é encurtar essa distância do filho e do pai. É avisar todo mundo que Deus é pai, que é um pai de braços abertos, é um pai que quer receber todos os dias o filho nos braços, é um pai que quer trazer para a gente aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente não encontra muitas vezes, aliás, nunca encontra, a não ser nessa figura de pai, nessa figura de Deus de amor. Deus é amor. E hoje eu sou pastor, dizendo que Deus é amor, mas eu sempre falo, eu sou um pastor filho, dizendo que... Igreja Palavra Viva, se coloque de pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor nessa noite com muita alegria, dizendo que Ele é o Cordeiro e o Leão, amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Com as palmas. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e Leão. Todos se prostrarão diante dele. Oh, todos se prostrarão.
prostrarão diante de ti, Jesus. Eu não sei pelo que você tem passado, mas nessa noite eu quero te convidar a erguer as suas mãos e declarar que toda a sua confiança está nele e que nada pode pará-lo. Vamos cantar. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso? Pega a sua voz. Quem pode parar? Ninguém pode. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar. Meu Deus é um leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é um cordeiro, cordeiro imaculado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o cordeiro e leão. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o cordeiro, cordeiro imaculado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o cordeiro e leão. Todos se prostrarão diante dele. Oh, oh, oh. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos neste lugar e adorar esse Deus. Ele está presente aqui. O amor de Jesus Cristo, o perdão do Criador, a cruz não deixa duvidar da paixão do Salvador. Cante. Nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte e nos salvou. O justo condenado e o culpado livre está. Ele escolheu a morte para tudo libertar. Então declare isso mais alto que você puder. Nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte e nos salvou. Minha vida entrego para honrá-lo no cordeiro. Quantos são livres? Então declare isso com as suas mãos levantadas.
o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive, minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive, nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue, Ele deu morte à morte, por mim e por você. Então cante isso. E nos salvou, deu morte à morte e nos salvou. Vamos cantar juntos. Desde o princípio até o fim, teu fiel amor não falha. Em meio à noite temporal, só tu és Deus e não mudas. Em todo tempo eu lembrarei, eu espero em Jesus. Ergue suas mãos e cante conosco. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu nunca mais esquecerei de tua fidelidade. Vamos cantar quando lutar. Quando lutar, não temer. Tuas promessas não mudam. Minha fé em ti segura está. Minha porção é só Cristo. Em todo tempo eu lembrarei, eu espero em Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
nosso Deus é fiel pra sempre. Erga sua voz e cante isso. Ele me chama, corro aos seus braços. O nosso Deus é fiel pra sempre. Na alegria e na tristeza, o nosso Deus é fiel pra sempre. Ele me chama, corro aos seus braços. O nosso Deus é fiel pra sempre. Na alegria e na tristeza, o nosso Deus é fiel pra sempre. Ele me chama, corro aos seus braços. O nosso Deus, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu nunca mais esquecerei de dar fiel. Oh, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu nunca mais esquecerei de dar fiel. Diga, eu nunca mais esquecerei. Eu nunca mais esquecerei. Aleluia! Aleluia! Vamos esquecer, vamos sempre crer em Ti, vamos sempre crer em Ti de todo o coração, Senhor. Voltas ao mundo, penso que vai ruir, mas você nunca me falhou. Eu espero a mudança vir, espero a mudança vir. Sei que venceu por mim, pois você nunca me falhou, nunca me falhou. Promessas sem fim, Tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em Tuas mãos, em Ti confiarei. Você nunca falhou, oh, nunca falhou. A noite cessará, promessas se cumprirão aqui, promessas se cumprirão. Eu creio, meu coração Te louva. Ele é suficiente a todos nós, somente Ele é suficiente a mim. Oh, guarda-me em Teu amor, meu coração Te louva. Levante as mãos agora, toda a igreja, e cante a Ele. Promessas sem fim, Tu és fiel a mim, fiel. Eu estou
Tu és fiel a mim. Ele é fiel. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Você nunca falhou. Aquele que crê, levante as suas mãos. Se você crê mesmo, levanta as tuas mãos aí. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Eu não estou falando de um Deus de pau, nem de pedra. Ele é vivo, verdadeiro, nunca falhou. Joga a mão pra cima diante dele, porque ele move montanhas. Oh, aleluia. Eu quero ouvir como um grande coral. Cante, eu vi você mover montanhas. Eu verei o que você mover outra vez. Caminho ele fez onde não tinha, e eu verei você fazer outra vez. Eu vi você mover montanhas, e eu verei você mover outra vez. Caminho fez onde não tinha, e eu verei você fazer outra vez. Eu vi você mover montanhas, e eu verei você mover outra vez. Caminho fez onde ele fez. Yeah. Você fazer outra vez. Eu verei você fazer. Eu verei você fazer outra vez. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu verei pela fé. Promessas. Promessas sem fim. Tu és fiel a mim. Canta bem alto isso. Estou em tuas mãos, declara. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Nunca falhou. Promessas sem fim. Tu és fiel. Ele é fiel. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Você nunca falhou. Olha pra cá nesse momento. Olha pra cá. Nós somos diariamente desafiados. Líderes, pastores, profissionais, frequentemente desafiados por esse mundo. Isso nos gera ansiedade às vezes. Mas eu quero declarar o que Jesus falou. Um dia ele viu tanta gente cansada, tanta gente com medo, e ele falou algo tão maravilhoso. Levanta as tuas mãos, eu quero dizer o que ele disse. Não foi eu que estou falando, é Jesus que disse. Levanta as tuas mãos, é para ele, não é para mim. Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ei, ele diz: eu vos aliviarei. Provai de mim que sou manso e humilde de coração. Tome o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Ele te chama para andar na contramão do mundo. O mundo te dá trabalho, mas ele diz: vem pra mim, descansa, porque eu trabalho. Você descansa e eu trabalho. Você crê e eu faço. Você crê e eu faço. Quem crê nesse lugar, levanta as mãos e dá glória, dê louvor, dê aleluia, e glorifique o nome desse Deus. Promessas sem fim ele tem, aleluia. Uou! Cante, promessas sem fim, cante, promessas. Fiel, eu estou
falho. Levante as mãos e cante bem alto. Quero ver você cantar. Promessas sem fim. Bem alto. Tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Você nunca falhou. Aplauda o nome dele. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Ele é um Deus que tem promessas e deseja realizar cada uma delas em nossas vidas. Eu já falei um momento aqui, mas é tão interessante isso. Josué, quando está no final da sua vida, ele diz: ó, estou a caminho da terra, e eu quero lembrar algo para vocês. Toda boa promessa, é lindo, toda boa promessa do Senhor para as nossas vidas se cumpriu, e nenhuma delas Ele falhou, amém? Ele é um Deus que não falha. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos nessa noite aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Pai, queremos te louvar e te bendizer, Senhor, porque as Tuas promessas, elas têm se realizado na completude em nossas vidas, ó Pai. Nós te glorificamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste, Senhor. Tudo está pronto, tudo já foi consumado, Senhor. Nós só estamos aqui para crer e acreditar e viver essas promessas na totalidade em nossas vidas, ó Pai. Vem com Teu poder sobre nós, vem com a Tua unção sobre as nossas vidas, Senhor. Nos reveste cada vez mais e mais o Teu poder, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como filhos, Senhor, pedindo a Ti, ó Pai. Vem sobre nós com Teu poder, vem sobre nós com a Tua unção, vem sobre nós, Pai, com o Teu Espírito, que o Teu poder, Senhor, que faz nós irmos à frente, a Tua graça maravilhosa, Senhor. Oh, Senhor, essa noite é noite aonde haverá algo grandioso acontecer em nossas vidas, e nós cremos, Senhor. Nós vamos ver novamente, Senhor, Tu movendo montanhas. Nós veremos milagres muito maiores do que aqueles que nós já vimos, porque nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vi você, Sim, Deus, mover montanhas, e eu verei você mover outra vez. Caminho fez onde não tinha, e eu verei você fazer outra vez. aleluia. Louvado seja Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Louvado seja Deus. Você pode se assentar, amém. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa segunda-feira para aprender mais, sermos direcionados através da palavra. Esse culto tem sido chamado culto da palavra. O nosso bispo hoje, vocês sabem que ele fez uma pequena cirurgia ali, né? E ele está ainda em processo de recuperação, mas hoje ele acabou usando muito a sua voz, né? Trabalhando bastante, e acabou cansando um pouquinho nesse sentido. Ele já tinha organizado há um tempo atrás para o pastor Dionei nos trazer uma palavra toda especial. Se prepare, que vai ser algo muito lindo. O pastor Dionei é um dos nossos professores da Unigrace, amém? Um pastor abençoado por Deus. Queria chamá-lo aqui à frente, e eu queria que você desse uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pela vida desse amado. Boa noite, igreja. Fazia um tempo já que a gente tinha combinado, inclusive, bispo, e aí a última vez acabou não dando certo. Mas eu sempre subo aqui com temor e tremor, às vezes muito mais tremor do que temor, mas hoje é mais temor do que tremor. Estou entre amigos, mas eu explico por que temor. Essa palavra que eu vou falar hoje, eu tenho uma sala de estudos que nós temos às terças-feiras à tarde aqui, das 2 às 5 horas.
e é uma aula aberta. Nós temos abordado vários assuntos, né? Em particular, dessa vez a gente está abordando questões do Apocalipse e afins. E alguns meses atrás, nós começamos a entrar num tema chamado das festas bíblicas. E quando eu estava ministrando esse tema que eu vou falar hoje, o Senhor colocou no meu coração e disse assim: você guarda isso aqui, porque isso aqui você vai pregar numa segunda-feira na igreja. E assim eu fiz. Eu guardei e fiquei até ansioso na época. Eu disse, poxa, e é uma palavra boa, é uma palavra maravilhosa, vocês vão ver hoje. É uma boa nova, uma excelente boa nova. Porque eu senti que, na verdade, é como se fosse algo do céu dizendo assim, olha, no mundo espiritual é o momento certo para a palavra viva receber essa palavra. É como se algo fosse descortinado aqui. Eu não vou trazer nada assim muito novo do que a gente já não saiba, mas o que eu sinto é que no mundo espiritual vem algo novo aí. Principalmente para as igrejas, pastores e a nova geração. Todos vão ser beneficiados com isso. Por isso que eu fiquei ansioso, né? E a última vez foi engraçado, o bispo tinha convidado, aí não deu certo porque tinha um convidado que acabou aparecendo em cima da hora, e a gente desmarcou. E eu fiquei no coração e perguntei, Espírito Santo? Ele falou, não, ainda não é o momento. Não se preocupa, vai vir um momento. E hoje a gente conversando à tarde, né, acabou acontecendo. Então eu quero abrir com vocês lá em Tiago 5. Você pode projetar para a gente? Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. 8. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É interessante, Tiago faz uma abordagem e usa a questão da lavoura, e ele usa dois termos aqui relacionados à chuva: as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Quando eu li isso a primeira vez, eu estava estudando isso justamente nas festas. Por quê? Porque as festas bíblicas são 7 festas que Deus determina, né? As festas não foi o povo de Israel que criou, foi Deus quem determinou. Nós traduzimos o termo como festas, né? Na sua Bíblia está traduzido como festas, lá em Levítico 23, Levítico 17. Mas o termo em hebraico é moed. E moed é tempo determinado. Tempo determinado, ou seja, traduzindo para o grego, para quem conhece mais o grego, seria o kairos de Deus. É o tempo determinado por Deus. Diferente do cronos, que é o tempo do homem. E essas festas, quando Deus institui essas festas para o povo, e ele é claro em vários aspectos. Ele diz, olha, no primeiro mês vocês vão realizar tais festas, e começa com a Páscoa. Então você tem Páscoa, pães ázimos e primícias. São as festas de primavera, né? Tem que lembrar, acontecem geralmente em março, abril. Por que primavera? Porque hemisfério norte, primavera, aqui, outono. Tá? Então tem sempre essa variação. Então essas são as festas de primavera. E nas festas da primavera, que é uma época para colheita, você tem o que é chamado de chuva serôdia. Chuva serôdia são as chuvas relacionadas à colheita da primavera. Depois Deus institui o Pentecostes, que é uma festa que acontece entre as 3 primeiras e as 3 últimas. Ela fica meio que isolada, 50 dias depois das primícias. E aí você tem as festas de outono. E as festas de outono você tem trombetas, expiação, né, e tabernáculos. E nesse período do outono você tem também as chuvas específicas para esse período, que são as chuvas temporãs. E a chuva temporã, ela vem justamente para garantir que haja no inverno mantimento. E eu estava analisando os textos,
E disse, espera aí, tem algo mais aqui. Porque quando o Tiago fala, ele está falando de Deuteronômio, se não me engano é Deuteronômio 11, né? É isso que eu botei para vocês? Deuteronômio 11, 13 e 14. Projeta lá para a gente. Ele está lembrando na questão da lei. E lá na lei, né, Deus fala assim, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, próximo, darei as chuvas da vossa terra, a seu tempo, as primeiras e as últimas. Em algumas traduções está as temporãs e as serôdias, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Em algumas versões está o vosso trigo, vosso vinho e o vosso azeite. Você vê 3 elementos aqui, né? Cereal está relacionado ao trigo, tá? E trigo me lembra o quê? O pão. Você tem, né, a questão do vinho, que me lembra justamente a questão do pão e vinho que nós temos na ceia, né, que fala da comunhão com Cristo, e o azeite. E o azeite é a figura de quem? Espírito Santo. Então, Tiago lembra disso, e ele faz essa colocação. Por que isso? Porque Joel fala também dessa questão. Se você lembrar na história de Israel, né, Deuteronômio, eles estão indo para tomar posse da terra, e logo depois se desviam desse período, acabam indo para o exílio, né, alguns séculos depois, e aí Joel também vai falar sobre essa mesma questão, e ele vai falar isso lá em Joel 2, 23, 24. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Só que aqui ele muda. Perceba que ele está mudando. As eiras se encherão de trigo. Agora não é mais. Você vai ter na justa medida para colher o trigo, o vinho e o azeite. Não, agora encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Joel está conectando o quê? A mesma promessa, só que ele está trazendo isso para o tempo do fim, os últimos dias. Se você seguir o texto, você vai lembrar que em Joel 2, 28, 29, logo depois desse aqui, ele vai dizer assim, ó, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse texto está conectado com o quê? Com Atos. Lá em Atos 2, você pode até projetar, que só quero ler a primeira parte de Atos 2. Você vai ver que quando Pedro vai falar, porque Pedro tem aqui a situação do Pentecostes, né? Lá em Atos ele tem a situação do Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre eles, né? Começa a manifestação do Espírito Santo, que é o Pentecostes relacionado, esse Pentecostes de Atos, ele é um paralelo ao Pentecostes que houve lá no deserto, porque lá no deserto, se você ler o texto, o Pentecostes do deserto, você também tem manifestações similares. Por exemplo, quando você lê o texto, na nossa tradução, ela às vezes não é tão fácil de você entender, mas você vai ver que eles veem as vozes, mas você não vê a voz, você ouve as vozes, não é? Mas quando você pega no hebraico, o texto diz assim, e eles viram as vozes. Por quê? Porque diz a tradição, e pelo termo em hebraico usado, relacionado aos trovões e relâmpagos, como nós traduzimos na nossa Bíblia, né? O termo em hebraico denota, na verdade, como se fossem rajadas de fogo. Ou, que é o mesmo símbolo que você vê em Atos, que são as línguas de fogo. E outra coisa curiosa, eles não ouvem uma voz,
Eles ouvem vozes, que é outra coisa curiosa. Quando você lê o texto, né, uma voz como de trombeta, mas são vozes como de muitas águas. E a tradição diz o seguinte, eles interpretam isso como, você tem que lembrar que esses milhões de pessoas que estavam no deserto, você não tem só hebreus ali. Muitas pessoas de outras nações vieram com eles. Então esses 600 mil homens, fora crianças e mulheres, não representam necessariamente somente israelitas. Você tem várias pessoas de outras, e não tem como determinar quantos estrangeiros tinha, mas dá para entender que é como se tivesse uma representação de todas as nações, não somente israelitas. Todas as nações estivessem ali, né, representadas. E quando eles ouvem, e por isso o termo muitas vozes, é como se cada um ouvisse no seu próprio idioma. O que é um paralelo do que você vê da manifestação que você tem em Atos 2. Porque em Atos 2 você também tem a manifestação de muitas línguas, onde cada um ouvia segundo o seu idioma. E é tão curioso o paralelo que lá no deserto, logo depois dessa manifestação do Pentecostes, você tem o quê? Você tem a questão do pecado que se manifesta e 3 mil homens são mortos. Né? Cerca de 3 mil homens são mortos. Só que no Pentecostes de Atos 2 você tem o quê? Quase 3 mil almas são salvas. O que denota que a lei de Deus sem o Espírito é morte. E lá em Pentecostes eu tenho a lei de Deus pelo Espírito Santo, que é vida. E aí eu comecei a analisar esses textos, porque Pedro, quando está lá em Atos 2, né, ele fala, o que ocorre agora é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Ele muda um pouco aqui, ele coloca, é nos últimos dias. Por quê? Porque todo o contexto do livro de Joel, né, o livro de Joel é um livro difícil de você datar, porque você vai ver que não há uma referência ali, de rei, de época. Então, você não sabe exatamente, né, eles têm uma ideia, provavelmente pós-exílio ou relacionado ao exílio, mas não dá para você dar uma data certa para o livro de Joel quando ele foi escrito, porque diferente de muitos outros livros que falavam, era o reinado de fulano, beltrano, não, ali não há uma referência, ou seja, é como se o livro fosse meio que atemporal, ele tivesse um destino à frente do seu tempo, né? Então é um livro profético. Por isso que quando Pedro faz uma interpretação de Joel 2, 28 e 29, ele coloca, olha, é o que disse o profeta Joel. Ele não está dizendo o que acontece agora se cumpriu do que era o profeta Joel. Ele não fala se cumpriu, ele fala é o que ocorre agora, é o que disse o profeta Joel. Ele não está pegando a profecia de Joel e dizendo, olha, o que Joel profetizou aconteceu agora e acaba aqui. Não, ele está dizendo o que o Joel profetizou está acontecendo agora, mas não quer dizer que terminou. Ele está deixando aberto porque há um cumprimento maior. O que aconteceu ali é uma parte desse cumprimento. E aí eu comecei a analisar essas coisas todas, e eu fui para essa questão das chuvas. Porque as chuvas estão relacionadas às festas, as festas são proféticas, né? Eu não posso entrar em todos os detalhes agora, mas é muito provável que Jesus tenha nascido em tabernáculos. Tá? Tem uma série de fatores para falar sobre isso, né? Tanto que João até fala que ele tabernaculou conosco. Então é muito provável que ele tenha nascido em tabernáculos. Então Jesus vem cumprindo as festas todas. Tanto que na Páscoa, né, Jesus cumpre, né, todo o ritual de Páscoa numa perfeição fantástica. Ele é o Cordeiro de Páscoa. Porque é interessante você lembrar o seguinte, quando Deus institui as festas, né, não sei se todas as traduções trazem assim, mas no hebraico, ele diz assim, essas festas são ensaios gerais. Ou seja, todas as festas eram ensaios. Ou seja, todo ano, Israel, vocês vão ensaiar. Vocês vão ensaiar a Páscoa, vão ensaiar ázimos, vão ensaiar primícias e as demais festas. É um ensaio, tá? Por quê? Porque Deus fala assim, quando eu vier, eu que vou cumpri-la.
E é tão interessante isso. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Mas quando Deus cria, em Gênesis 1, você vê que Ele separa em 7 dias, não é? Então, quem já ouviu, vai ouvir de novo. E como eu digo, né, e o bispo também fala isso várias vezes, o bispo Rudy também, às vezes você tem que ouvir mais vezes, porque isso é bom para o aprendizado, né? A repetição faz parte do aprendizado. Então é interessante porque Ele determina 7 dias. Mas por que Deus faz isso em 7 dias? Faltou poder, será? Será que Ele não podia fazer em 3? Não podia ser em 5? Não podia ser em 10 dias, de repente? Ou Deus não podia fazer assim? E tudo surgir? Incluindo o homem e tudo mais? Por que Deus escolhe 7? Será que os anjos chegaram? Olha, Jeová, sabe, não vai dar para entregar tudo nesse prazo, a gente está com um problema aqui de logística. O Senhor faz o seguinte, em 7 dias a gente garante. Na verdade, 6, no 7 o Senhor pode até dar uma folguinha. Será que é isso? Não. Mas Deus tem poder para chegar e fazer assim, haja tudo. Por que 7 então? Porque tem um segredo. Você vê, por exemplo, Isaías 46, 9 e 10, se não estou enganado. Lá em Isaías 46, 9 e 10, ele fala assim, olha, eu sou Deus, não há outro como eu, que no início determina o fim. E ele usa o termo reshit, no início. E Gênesis 1 começa be-reshit, no início. Ele está dizendo alguma coisa aí, está dizendo, olha, o que eu fiz lá no início, já determinei o fim. Por que 7 dias então? Aí eu lembro de Salmo 94, em que Moisés fala, olha, porque para ti um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou como a vigília da noite. E aí eu comecei a comparar. Espera aí, o primeiro dia o que Deus fez? Luz, separação de luz e trevas, não é? O que aconteceu no primeiro milênio da história humana? O homem cai da luz para as trevas. O que tem no segundo dia? No segundo dia o que ele faz? Águas cobrem a terra e separam águas de cima, águas de baixo, não é? O que acontece no segundo milênio da história humana que é significativo? Dilúvio, no ano 1656. E as águas voltam a cobrir a terra. São abertas as águas de cima, as águas de baixo. Aí no terceiro dia que Deus faz? Que haja, né, que surja a porção seca, qual ele chama de terra, e cresça a vegetação. O que eu tenho no terceiro milênio da história humana? No terceiro milênio aparece um cara chamado Abraão, que é chamado por Deus, que dele é gerada uma descendência, que fica presa no Egito, e que depois é prometido receber o quê? A terra com seus frutos. E aí eu tenho o quarto dia. O que Deus faz no quarto dia? Sol, lua, estrelas. E aí eu lembro Malaquias 4:2. Eis que para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas ou na orla das suas vestes. E Jesus cumpre isso à risca, porque ele nasce no finalzinho do quarto dia. E aí eu tenho o quinto dia. O que ele faz no quinto dia? Que o mar des peixes e as aves povoem os céus, não é isso? O que surge depois da cruz de Cristo? No Pentecostes? Através do Espírito Santo. Qual é o símbolo do Espírito Santo? Surge a igreja. Qual é o símbolo da igreja? Um peixe. E aí nós temos o sexto dia. O sexto dia Deus faz o quê? Os outros animais, né, mamíferos e outros animais de porte, e o homem, Adão. Nós estamos no final do sexto dia, esperando quem? O segundo Adão, que é o leão e o cordeiro. E aí no sétimo dia Deus faz o quê? Descansa. E nós esperamos o quê? O que dizem Hebreus, ainda há um
sábado. Um milênio. Gente, isso é tão interessante. É tão interessante. E a Páscoa, por exemplo, as festas são tão interessantes. A gente fazendo um estudo sobre elas, terminamos amanhã uma boa parte delas. Que a própria Páscoa, lá em Êxodo 12, fala disso. Disso que eu acabei de falar. Você tem uma ideia como Deus cumpre as coisas à risca. Como é que é a instituição da Páscoa? Deus não fala assim em Êxodo 12, olha, esse mês agora será para vós o primeiro mês. Você tem que lembrar o seguinte, o calendário judaico, Nissan, Tishi e outros, Elu, Av, não é um calendário judaico. Quem instituiu o calendário não foi o judeu, foi Deus, lembra? Este mês agora será o primeiro dos meses, e o que era o primeiro agora é o sétimo. Quem está instituindo é Deus. Ele faz uma jogada, ele pega o que era sétimo, torna em primeiro, o que era primeiro em sétimo. Deus gosta de brincar com 1 e com 7. Bem, não vou entrar no mérito dos números, que eu amo números. Só que quando você vê a instituição do Cordeiro de Páscoa, ele fala o quê? Olha, no dia 10, vocês vão escolher um cordeiro. Então, o dia 10 é o dia da escolha do cordeiro. Então, vocês podem passar o dia inteiro escolhendo o cordeiro. Mas tem que escolher um cordeiro macho, sem defeito. Não é? Muito bem, vocês vão imolar esse cordeiro no dia 14, no crepúsculo da tarde, ou seja, no pôr do sol, que é a virada do dia. No calendário judaico, a virada do dia acontece no crepúsculo da tarde, no pôr do sol. Então, a virada do dia 14 para o dia 15. Por quê? Porque no dia 15 eles comem a ceia de Páscoa e juntos já celebram pães ázimos, que é a festa dos ázimos, que dura 7 dias. Olha que coisa curiosa, Jesus não é o cordeiro escolhido antes da fundação do mundo? No dia 10, no dia 0. Jesus é escolhido no dia 0. E aí ele tem que esperar o quê? O dia 1, dia 11, dia 2, dia 12, dia 3, dia 13 e dia 4 para vir. Jesus vem no 4º dia, lembra? Ele é o sol da justiça, ele vem no 4º dia, no finalzinho do 4º dia. Por quê? Porque ele tem que ser imolado na virada. A cruz marca a virada do dia 4 para o dia 5. Deus não cumpre só o roteiro da Páscoa, do Cordeiro de Páscoa, nas festas. Deus cumpre na história. E aí, quando Jesus é imolado na cruz, começa o 5º dia, porque é bem na virada. E aí nasce a igreja, e é onde vem o Pentecostes. E aí vem aquilo que eu entendi. Porque profeticamente você tem 2 chuvas. A chuva temporã e a chuva serôdia. E aí você analisando as chuvas, quando você vai analisar o significado das chuvas, por exemplo, a chuva temporã, ela é conhecida por outro nome. Ela é conhecida como primeira chuva. Mas ela não é conhecida só como primeira chuva, ela é conhecida também como professora. Chuva mestra. E ela vem de uma raiz no hebraico que também significa professor, mas também significa flecha, ou lançar ou chover. Ou seja, a chuva temporã marca essa descida do Espírito Santo das primeiras chuvas, que vai descer como uma flecha. E qual é o objetivo da chuva temporã? A chuva temporã tem um objetivo. E por que ela é chamada de mestre? Por um motivo. Porque nesse período eles pegam as sementes e colocam na terra. Só que eles dependem que a chuva temporã caia para alagar a terra, para fazer com que a semente germine e cresça. O que nós temos no no Pentecostes de Atos 2? Nós temos a semente da palavra plantada onde? Nos corações dos discípulos. E aí Deus está dizendo agora, vai descer a chuva temporã para inundar essa terra fértil de vocês e fazer com que a palavra germine em vocês e vocês cresçam, 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 cresçam. O objetivo agora é crescer, 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 crescer.
E é isso que acontece. É isso que você vê em Atos. Explode, há uma explosão de crescimento. Pedro prega, 3.000 almas se convertem na primeira. Já mostrando, olha, já está frutificando, já está crescendo. Já desabrochou. E a gente sabe pelos textos, e Pedro fala, né? Porque nos últimos dias. Por que últimos dias? Porque é o dia 5 e 6. São os 2 últimos dias. Depois vem milênio. Então são os últimos dias. Nos últimos dias virá a chuva, temporã e serôdia. E é uma chuva agora que não vai vir só na justa medida, ela vem para transbordar. Vai transbordar, vai encher. Lembra? É graça sobre graça. É graça sobre graça. Não é mais só graça, é graça sobre graça. Por isso que ela transborda. Vai crescendo. E aí eu comecei a analisar, peraí, se a chuva temporã tem essas características, e eu vejo isso na história, lá em Atos 2, o que quer dizer então chuva serôdia? Qual é a finalidade da chuva serôdia nesse conceito, né, do agronegócio de Israel? Porque toda a economia naquele tempo era baseada, né, em agronegócio. Então, peraí, tem um significado. E aí eu estudo a chuva serôdia, e eu sei o quê? Chuva serôdia é últimas chuvas. É da estação do tempo final. Mas é diferente das temporã. Por isso que o avivamento, nós esperamos um avivamento, talvez até estamos vivendo esse avivamento, mas não temos percebido, mas vem um tempo de avivamento maior ainda, porque isso é crescente, é sempre crescente, porque eu acredito que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, Ele não vai pegar uma igreja caída, cabisbaixa, manca. Não, a igreja sai daqui vitoriosa. A igreja sai de cabeça erguida. Essa é a igreja que vai sair daqui. Por isso que vai vir um crescente. Essa chuva serôdia vem, só que ela é diferente. A característica dela não é igual à temporã. Lembra, a temporã é uma chuva para ensinar e fazer o quê? Germinar e crescer. Só que agora, a chuva serôdia, ela vai pegar o quê? Os frutos já nascendo. Os frutos já estão nascendo. Não é mais semente. O objetivo agora não é esse, como era da primeira chuva. O objetivo agora é amadurecer o fruto para a colheita. Por isso que ela é chamada chuva da colheita. A chuva que despoja, de despojar. Vai despojar quem? O inferno. Tem que ser todo despojado. Vai fazer a colheita. Só que antes de colher, Ele quer ver frutos maduros. E essa chuva que vem, a chuva serôdia, essa chuva desse tempo, porque nós estamos, ao meu ver, nos últimos dias dos últimos dias, digamos assim, é quase o final do 6º dia, né? Pode levar muito tempo ainda, mas pode ser hoje, não importa. O que importa é, vem uma chuva que vai amadurecer cada um de nós. E eu tenho analisado bastante essa questão da colheita, porque, por exemplo, você tem uma ideia, eles contavam que essa chuva serôdia viesse no tempo da colheita da uva, por exemplo. Por quê? Porque se a chuva serôdia viesse no tempo certo, quando ela caísse, ela ia fazer com que as uvas ficassem mais adocicadas, mais saborosas. E é isso que eu vejo hoje. Jesus está querendo o quê? Está se preparando para a colheita. Nós somos a colheita de Deus, somos lavoura de Deus, lembra isso? Somos lavoura de Deus. Bota para mim 1 Coríntios 3, versículo, vamos ler do 1 ao 4. Nós somos lavoura de Deus. Deus está querendo o quê? Trazer sobre nós chuva serôdia para nos adocicar, para nos amadurecer, para que seja o quê? Saboroso. Eu lembro da pregação do Bispo Rude no sábado.
A maravilhosa pregação dele, que ele fala do quê? Da ceia. Nós ceiamos aqui no sábado. E o bispo Rudy comentou, olha, Jesus na ceia faz o quê? Olha, esse cálice aqui, eu não vou tomar. Até quando? Até aquele dia no reino. Aquele dia no reino eu vou tomar de novo o fruto da vide. E eu quero tomar um fruto da vide o quê? Adocicado, saboroso. Nós somos esse fruto da vide. Simbolicamente nós somos essa colheita. 1 Coríntios 3:1 fala um pouco dessa questão da maturidade, que é onde eu vou entrar agora. Porque esse avivamento tem uma característica relacionada à maturidade. Nós temos agora que amadurecer. E a chuva vem propensa para isso, para nos fazer maduros, para nos tornar melhores. E 1 Coríntios fala sobre a lavoura de Deus. Paulo está comentando aqui com eles, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Próximo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Aqui eu aprendo com Paulo que quando você tem contendas, divisões, e eu escuto muito assim, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou wesleyano, eu sou molinista, mas de Jesus ninguém é. E às vezes até se matam, quase que entram no braço, em alguns casos. Quando eu vejo isso, eu lembro sempre desse texto. Porque eu lembro o quê? Enquanto há contendas e divisões, vocês ainda são carnais, não são espirituais. E o fundamento não é nem Paulo, nem Apolo, o fundamento é Cristo. E o que tem acontecido na palavra viva nesses últimos anos? Nós não temos nos tornado cada vez mais cristocêntricos? Nós estamos amadurecendo, gente. Estamos ficando maduros. E esse processo é contínuo, é crescente. Somos uma igreja, e eu conheço várias, nesse ponto diferenciada. Somos e seremos cada vez mais. Por quê? Porque nós agora reconhecemos também a questão da chuva serôdia. Porque tem uma coisa importante sobre a chuva serôdia, e é fundamental você saber. Bota para mim Zacarias 10:1. Isso aqui é importante que a gente guarde e lembre sempre. Pedi ao Senhor chuva. No tempo das chuvas, a chuva serôdia, o avivamento do tempo do fim, vem para quem pede. Está na hora da gente começar a pedir chuva. Está na hora de a gente começar a pedir, Senhor, essa chuva serôdia desse tempo é para a palavra viva. Essa chuva é para PV. E vem sobre nós, vem nos amadurecer. Por quê? O que é o fruto? Lembra? É o fruto que vai ficar maduro. Não é isso? Bota para mim em Gálatas 5, 22, 23. Olha lá o que é o fruto do Espírito.
O fruto do Espírito é amor, paz, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por isso que quando você prega sobre amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, todos estes, fidelidade, fé, todos eles, você vê um fluir do Espírito mais forte. Cada vez mais forte. Por quê? Porque Deus quer fomentar o quê? Um amadurecimento. Ele quer que nós todos produzamos cada vez mais essas virtudes do fruto do Espírito, em abundância. Que o amor seja maduro, que a alegria seja uma alegria madura. Não aquela alegria louca, né? Que o cara passa uma situação difícil e nem... não posso ficar triste porque é só alegria. Não. Centrados, maduros. Domínio próprio, que é uma coisa cada vez mais difícil nos dias de hoje. Dias de Facebook, internet, né? Em que o Espírito parece que puxa a gente para ler a palavra e o Facebook puxa para curtir, comentar e compartilhar. Mas ler a palavra não vai. E o fruto é o quê? Estimular você a crescer. Crescer. E quando você vê os frutos, esses frutos não são relacionados somente entre nós, mas até no nosso relacionamento com Deus. Por isso que cada vez mais você vai ver o bispo falando, bispo Rude, bispo Sérgio, falando sobre questões às vezes que a gente meio que tem perdido em algum aspecto, que é a oração. Buscar ter um relacionamento com Deus. Eu tenho pregado em várias igrejas aqui. Tive o prazer e agradeço muito o convite de todos. E sempre tenho buscado pregar sobre maturidade. De alguma forma eu levo uma mensagem para maturidade. E é uma maturidade para quê? Para que você entenda que quando você quer crescer, nós temos vários referenciais na Bíblia, temos Davi, temos Samuel, temos vários profetas que a gente pode elencar, Salomão em alguns aspectos e muitos outros. Temos aqui na igreja várias pessoas que são modelos em algumas coisas para muitos, mas na verdade o modelo mesmo é só um. E o problema às vezes é que a gente olha o fulano, beltrano, ciclano e esquecemos de olhar para esse um. Porque às vezes a gente se compara com o outro, esquecendo que na verdade eu tenho que comparar o meu eu com ele. Porque todos nós fomos chamados por um propósito. Lembra Romanos 8? E o propósito de Deus qual é? É que todos nós sejamos a imagem do seu Filho. Ou seja, você tem que comparar você com Cristo. Eu nunca comparo o Dionei com outro. Eu aprendo com outro, é verdade. Mas não comparo com outro. Eu comparo o Dionei atual com o Dionei anterior à imagem de Cristo. Porque eu nunca tenho a história do outro. A história dele, é específica com ele. E Deus trata de cada um de nós de uma forma distinta. Paulo aqui fala, olha, eu queria tratar vocês como espirituais, falar como espirituais, mas não vai dar, desse jeito não dá. Mas nós já somos cada vez mais espirituais. Nós temos crescido, temos aprendido. O bispo tem nos ensinado sobre graça várias e várias vezes, fé, e estamos crescendo. E agora nós vamos aprender cada vez mais sobre amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, fé, domínio próprio. A imagem de quem? De Cristo. De Cristo. Eu sei que hoje, espiritualmente, essa palavra vinha em meu coração há muito tempo, queimando. E eu posso ouvir do Espírito. E aí eu me lembro lá de 1 Reis 18,
quando Elias ora por chuva. E ele manda o seu moço, vai, olha. Ele vai na primeira vez, e aí? Não, nada ainda. Segunda, e aí? Nada ainda. Terceira, nada. Quarta, quinta, sexta, sétima, né? Deus ama o 7, né? 7 é símbolo de plenitude, de completude. Tinha que ser na sétima, óbvio, né? E o que ele vê? Olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que Elias fala? Corre e avisa Acabe que eu ouço barulho de grande chuva. Grande chuva. Palavra viva. Eu escuto barulho de grande chuva. Canas Vieiras, barulho de grande chuva. Sandro, grande chuva. Vado, grande chuva. Silvio, grande chuva. Toda PV, Palhoça, Balneário, toda PV, grande chuva. Essa geração nova que está aí, essa geração nova vai pregar já com grande chuva sobre vocês. Muita chuva. Vocês vão ser conhecidos como as pessoas do avivamento. Que avivamento? Da chuva serôdia, o avivamento de maturidade, o avivamento para a colheita. E vem grande chuva, grande chuva. Amém? A igreja de pé, por favor. Baseado nessa palavra, quero ser boca de Deus hoje aqui para liberar dos céus essa chuva. Mesmo que seja pequenininha como a mão de um homem, mas é grande chuva. Vem um barulho, mas é diferente da chuva temporã, é diferente da chuva de Atos 2. Aquela pegava a palavra no coração e fez o quê? Fez aqueles homens transtornarem o mundo da sua época. Não é isso que dizem? Ó, sabe esses aí? Esses aí estão transtornando o mundo. Se eles transtornaram o mundo quando estavam germinando e crescendo, o que dirá nós que somos maduros? Nós não vamos transtornar, nós vamos impactar o mundo. Impactar o mundo. Para que a colheita seja de um sabor doce. Doce como mel, que desce como mel. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Vai ter crescimento? Claro, tem que ter. Não só crescimento em uma questão de ser maduro, mas crescimento também, como igreja, como pessoas. Porque, como eu disse, eu não acredito numa igreja perdedora. A verdadeira igreja não é, ela é sem defeito. Lembra, Bíblia, o que diz o texto? Ela é sem mácula, sem mancha. Deus está pegando e tira essa poeira daqui, tira aquela ali, tira aquela outra. Eu quero ela perfeita, eu quero ela madura, eu quero ela pronta. Nós somos essa igreja que vai ficar pronta. E a PV vai ser uma das grandes igrejas neste mundo, que vai entender esse tempo que está vindo. E como Paulo diz, não vai lançar outro fundamento do que já está posto, que é Cristo.
vai ser em cima desse fundamento e cada vez mais fundamentado nele. Por quê? Porque cada dia mais nós seremos parecidos com ele. E eu quero orar por isso hoje. Como profeta de Deus, eu queria chamar à frente todos aqueles que sentiram o seu coração, que querem participar desse tempo de chuva. Porque essa chuva vem sobre cada um hoje. Vem para frente, vamos orar. Porque essa mensagem de hoje, ela foi preparada para esse dia. E eu acredito que nos céus tinha um decreto determinado dizendo: olha, prepara tudo, prepara a nuvem, prepara a chuva, porque no dia em que essa mensagem for pregada, é o início da grande chuva. Pai amado, Senhor, Tu sabes o meu coração como queimava, Senhor, dessa palavra há muito tempo. Mas Tu sabes, Tu tens o tempo nas Tuas mãos, Tu sabes o tempo certo de cada coisa. Senhor, que hoje se cumpra nas nossas vidas, de forma cada dia mais crescente, Senhor, porque Tu já tens feito isso, mas que seja agora cada vez mais nítido, que eles agora percebam, Senhor, que todos nós possamos perceber a Tua ação sobrenatural, Senhor, nessa chuva serôdia desse tempo, preparando, Senhor, os corações, preparando os frutos que já estão aqui, Senhor, já são todos frutos Teus, mas todos nós precisamos amadurecer, Senhor, precisamos melhorar a nossa qualidade para a colheita, e não só a nossa, Senhor, mas influenciar as outras, trazer outros, Senhor. Então derrama no Teu Espírito, derrama dons sobre esta igreja, Pai, dons de profecia, dons de maravilha, dons de cura, dom de fé, dom, Senhor, de sabedoria, de conhecimento, dom de discernimento, Senhor, dom de línguas e de interpretação de línguas. Distribui, Senhor, sobre a Tua igreja, para que nós, Senhor, não apenas transtornemos o mundo, mas que a gente impacte o mundo de tal forma para fazer o Teu nome conhecido, para glorificar e exaltar o Teu nome, para que quando olharem para nós, vejam a imagem do Teu Filho, Senhor. Derrama em nós a Tua unção, não somente nos dons, mas que o Teu Espírito, que essa chuva encharque o nosso ser, Senhor, para que sejamos cada vez a imagem do Teu Filho, para que o fruto do Espírito, Senhor, abunde, transborde em nós, Senhor, como está lá em Joel. Transborda, Senhor, nossos corações, transborda, Senhor, na Tua igreja, para que o mundo, Senhor, seja impactado pela Tua palavra. Ah, Senhor, derrama, Senhor, a Tua chuva sobre o Teu povo, e que seja, Senhor, uma grande chuva nas gerações que virão também, segundo a Tua vontade e os Teus propósitos. Que assim seja, que seja liberado no espiritual e realizado no material, segundo a Tua palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém, amém, amém e amém. Vem sobre nós com o novo que tens, com Tua presença. Faz Teu querer como é no céu. Teu reino vem sobre nós, oh, vem sobre nós com o novo que
Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Você pode se assentar. Que palavra, hein? É difícil até falar alguma coisa aqui agora. A gente, é tão lindo isso, né? Eu sempre vi o Bispo Rude pregando, né? Mas foi notório que no sábado à noite houve uma crescente em todos os sentidos, né? Assim, né? Algo tão lindo. Aí tu vê o pastor Dionei, né? E eu louvo a Deus para ver do Bispo Flori, né? Que ele tem, na verdade, não feito uma igreja personalista, é realmente um amadurecimento, né? É lindo isso. Eu me lembro da última vez que eu tive com o bispo quando a gente foi há uns 2 anos atrás na Europa, e ele pregou nas igrejas, e eu fiquei muito espantado, porque ele disse assim: ó, a próxima vez que eu vim aqui, eu não prego nas igrejas, tá? Eu só vou pregar para os líderes internamente. Vocês fazem isso. Eu disse: mas bispo, todo mundo, qualquer pastor gostaria de pregar, né? Mas é uma questão de amadurecimento, é de entender que ele quer formar uma geração nesse sentido. E a gente louva a Deus pela vida do nosso bispão, que tem nos ensinado, né, e tem nos orientado nesse sentido. Eu creio de todo o meu coração, dentro daquilo que foi pregado. Quando eu vim aqui para frente e você orava ali, pastor Dionei, nós percebemos as coisas acontecendo, e é óbvio sim que as sementes já foram plantadas. A gente percebe uma ação de Deus no que diz respeito à igreja. A igreja tem crescido, né? É perceptível que os frutos já começam a ter a sua imagem. Eles não estão ainda, vamos dizer assim, maduros, né? E quando eu falo isso no quesito material. Eu vejo que muitas coisas no quesito material da igreja precisa dessa chuva, e como diz Zacarias, nós temos que pedir essa chuva para que eles amadureçam, correto? Foi muito forte quando eu vim aqui na frente. Eu senti isso intensamente no meu coração, porque a gente tem orado, né? E o bispo, nessa questão do amadurecimento, hoje à tarde nos chamava e dizia sobre isso ainda, né? Que a graça, ele reforçava isso, que a graça não te leva para um lugar onde você fica descansando. Não, a graça te impulsiona a você ter uma intimidade maior com Deus, a você orar com mais qualidade. E se você ora com mais qualidade, é porque você consequentemente amadureceu, certo? Então essa graça, ela te proporciona você ir à frente, a você empreender, a você ter novas ideias. Deus fala contigo, Deus, ele te dá entendimentos. Então eu percebo que nesse sentido, que é o sentido material, eu sinto que existem muitos frutos aí, que eles já estão, mas eles precisam ser amadurecidos. E esse momento é o momento onde nós vamos orar pelas ofertas. E eu sei que você já tem frutos aí na sua mão, amém? Eu estou aqui usando uma analogia, mas é importante você entender isso. Você já tem frutos na sua mão, e nós estamos aqui entre pastores, entre líderes. E eu creio de todo o meu coração que Deus, ele quer trazer esse amadurecimento. Eu creio que eu vejo aqui, e quando eu falo do nome do bispo, é porque eu vejo ele intensamente, ele respira isso, vidas sendo salvas, sendo transformadas, ver ampliando. Ontem ele falava: eu não quero somente uma casa de acolhimento, de acolhimento, eu quero umas 5 casas, eu quero 5 casas de idosos, eu quero ver essa cidade sendo impactada, eu quero ver esse estado sendo impactado pelo poder de Deus, eu quero ver essa nação sendo impactada pelo poder de Deus. E esse é o tempo, eu creio nisso, é o tempo desse amadurecimento, amém? Então,
dentro daquilo que nós vivemos como palavra profética. Nós recebemos uma palavra profética hoje de direção, de entendimento. E é muito importante nós entender o seguinte: é colocar em prática e viver esse amadurecimento na totalidade. Esses dias atrás, gente, eu aprendi isso nessa igreja. Eu aprendi nessa igreja a ser generoso. Eu vim de uma família pobre, então a gente tinha muito pouco. Então eu ficava muito na linha de pedir. Eu me lembro, você pode até se estranhar, mas eu ia quando criança para venda. Eu era criança e o pai não tinha dinheiro para me dar salgadinho, e os caras ficavam jogando sinuca, e eu era apelidado de pirichão, porque eu pedia salgadinho, eu pedia porque eu não tinha, certo? Isso criou em mim uma questão de só pedir e não dar para os outros. Mas quando eu tive uma experiência com Cristo nesse lugar, eu aprendi com o visionário dessa igreja a ser generoso. Eu gosto de ser generoso, entendeu? Eu gosto de ser. Eu gosto de dar não R$2, e você pode me chamar de louco. Eu não gosto. Eu sei que o cara vai fumar crack, mas eu dou R$10 para ele. Eu digo, ó, eu sei que tu vai cheirar crack, mas eu estou falando contigo assim, aí Deus dá um raio-x na hora ali do cara. Mas eu gosto de ser generoso com as pessoas, porque Deus me curou disso. A graça me alcançou nesse sentido. É a característica do fruto. Então, isso me faz bem. E eu confesso que eu faço isso muitas vezes, durante o dia, durante a semana. Muitas vezes eu não posso ficar com dinheiro de papel aqui, mas eu faço isso com alegria. Eu aprendi isso. Mas um dia eu estava sentado aqui, e todas as vezes que eu faço isso, eu sinto um regozijo na minha alma, que é algo tão maravilhoso. Eu estava sentado nesse lugar que o pastor Guto estava sentado, era uma segunda-feira, e eu preparei a minha oferta, mas eu preparei de uma maneira rotineira. Não foi um descaso, vamos dizer assim, mas eu não preparei da maneira correta, vamos dizer assim. E naquele momento o Espírito falou comigo: pois é, né? Eu te ensinei algo, a tu ser generoso com as pessoas. E quando tu dá para as pessoas, tu sente um regozijo, uma alegria, tu faz com tanto prazer. E tu já percebeste que para mim tu está fazendo isso de uma maneira simples. Tu não está tendo uma atitude de honra. E aquilo falou tão forte comigo, gente. Depois daquele dia, eu entendi que esse momento, eu já tinha entendido, porque esse momento é todo especial. E eu sei que esse momento é todo especial. Deus, Ele quer, eu quero orar um tempinho aqui com vocês nesse sentido. Ali o texto de Zacarias, ele pede essa chuva. Eu quero pedir essa chuva. Eu sei que os frutos já estão aí, mas eu quero que essa chuva venha. Amém? Em nome de Jesus, para que os frutos sejam amadurecidos no que diz respeito à tua vida material, à tua vida financeira. Agora é claro, você tem que ter a prática, a atitude de viver isso na intensidade. Então eu quero que você fique de pé, pegue a sua oferta. Aleluia. Se alguém puder fazer um envelope aqui para mim, por gentileza. Nós vamos estar orando aqui. Louvado seja Deus. Bispo Rude, o senhor pode vir aqui me ajudar na oração aqui, Bispo Rude? Nós estamos, 9h25, nós vamos orar uns 5 minutos aqui, 5, 10 minutos até 9h35. É um sentimento que é no nosso coração. Arabade cantaraba chore begande desse cantaraba chore abade cantaraba chaia. Iribiande se cantaraba chore begandaraba chore begandaraba chaia. Arabade cantaraba chore begande. Aleluia, Jesus. Levanta a sua mão, querido. Ainda que você não esteja com envelope, mas levanta a sua mão em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós temos plena convicção de que essa palavra ministrada nessa noite, ela nasceu no teu coração e usaste teu filho como profeta nessa noite. Virá de forma abundante, torrencial, como Elias disse. E vale lembrar que veio sobre Elias o poder sobrenatural.
que passou pelo rei Acabe. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa chuva, ela vai se expressar em todas as áreas, especialmente na área, Senhor, financeira, da prosperidade, do crescimento, da superação, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Nós cremos que a palavra viva, Senhor, há de ser uma alternativa social, uma alternativa, Senhor, para as pessoas que não têm futuro, não têm abrigo, não têm moradia, porque aqui, Senhor, haverá prosperidade abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, meu irmão, que nós seremos sim empreendedores. Virá sobre mim, sobre você, um poder de Deus para sermos empreendedores. Peça para o Senhor, diga que tu queres ser generoso. Diga a Deus, em nome de Jesus, eu entendi esse princípio e quero colocá-lo em prática em nome do Senhor Jesus Cristo. Haverá de se estender a toda a palavra viva, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Reprograma as mentes, Senhor, que por vezes tem uma lógica humana, secular, para que todos tenhamos a tua lógica, que é dando que se recebe. Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Que toda avareza, que todo egoísmo desapareçam do nosso meio e que nós possamos viver as primícias da igreja, Senhor, voluntariamente generosa, abundantemente generosa, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Virá uma prosperidade até então não experimentada por cada um de nós. Virá sobre os teus celeiros, virá sobre a tua empresa, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Não haverá desempregados no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Você pode trazer a sua oferta. Aleluia. Vem sobre nós com o novo que tens, com tua presença. Faz eu querer como é no céu, teu reino venha. Vem sobre nós o novo que tens, com tua presença. Faz eu querer como é no céu, teu reino venha. Louvado seja Deus. Nós vamos passar agora o vídeo da nossa conferência. Louvado seja Deus. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Você vai botar a mão e a bênção vai ser com você. Aleluia. Abraão creu em Deus
somente isso, ele creu. E porque creu, foi declarado justo diante de Deus. You should never let your problems stop you from dreaming big. Você nunca pode permitir que os seus problemas te evitem de sonhar grande. Your problem serves a purpose in your life. O teu problema serve um propósito na tua vida. Seja Deus, amados, nós temos a nossa conferência e é muito importante. Cada pastor aqui, né, está totalmente, a gente já conversou hoje à tarde, envolvido nesse objetivo. Você líder, nós estaríamos fechando e fechamos temporariamente o segundo lote até no dia 5, mas a pedido de alguns irmãos ali também, a gente postergou até o dia 17. Então entenda o seguinte, a partir dessa semana, né, pastor Rossano, nós já vamos estar colocando diretamente nas mídias sociais, né? A gente não estava colocando, a gente colocou somente internamente pelas pessoas que assistem aqui a live. Então a partir dessa semana a gente vai, como diz no bom sentido, bombardear no quesito informação da Bode. O ano passado, quando a gente fez isso, a gente teve uma migração muito grande de pessoas de fora da igreja, né? Hoje, se nós olharmos, em torno de uns 15 a 20% de pessoas que se inscreveram são pessoas que não são da Palavra Viva e que já sabem de alguma maneira. Então é muito importante você fazer a sua inscrição, tá? É importante entender que você pode fazer isso no cartão em várias vezes, tá? Então, por que a gente está falando isso? Porque esse segundo lote tem um preço, que é o valor de R$85. O terceiro lote, ele vai passar R$100. Então, é muito importante você estar comprando. Qual o objetivo da inscrição? É a gente pagar as passagens, é a gente poder hospedar as pessoas, é poder fazer uma infraestrutura boa aqui, para que as pessoas possam estar bem acomodadas. E lembrando também que nós temos um limite aqui dentro. O ano passado ficou em torno de 200 a 300 pessoas fora, e teve gente que ficou ali lamentando com o seu pastor. Teve alguns pastores que vieram conversar com a gente. Então, por favor, vamos estar trabalhando intensamente nesse sentido, falando isso para a igreja, para que as pessoas não fiquem de fora. Nós queremos usar essa conferência, sim, para atingir toda a cidade, todo o estado, toda a nação. Mas primeiramente a ideia do bispo é trazer essas pessoas e trazer essa conferência para alimentar você que é membro. Então, você que é líder, serão homens, o pastor Aloysio aqui, gente, ele vai trazer tudo e muito mais sobre graça. É um homem que Deus deu para ele uma habilidade nesse sentido muito grande. O pastor, o bispo Henry, a gente já teve aqui, fomos abençoadíssimos por ele. Então, e o bispo Floriva, a gente não precisa nem falar, né, daquilo que ele vive a respeito de graça. E a palavra que ele vai trazer é uma palavra direcionada para a conferência. Então é muito importante você fazer a sua inscrição. Você pode fazer lá atrás, ter outras informações lá atrás também. Lá na verdade você já vai dar ali, vai aparecer que você é da igreja tal, você vai escrever ali direitinho. Então faça isso, não perca, porque nós vamos ser muito edificados pela presença de Deus. Nascidos para influenciar, nós nascemos para influenciar, e nós cremos que já nascemos, amém? Estamos com os frutos aí, agora essa chuva vai vir para que a gente possa fazer esse poder de influência na totalidade, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, tá certo? Vamos ficar de pé, fazer a nossa oração final. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que tu fizesse aqui nessa noite, por essa palavra tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque tudo vem de ti. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, porque a chuva vem de ti, tudo vem de ti, Senhor. É graça sobre graça. Eu creio, Senhor,
que haverá um transbordar de Deus em todos os sentidos. Abençoa o mês de julho, abençoa esse mês, que seja um mês de um grande mover de Deus em cada igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.